Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu falarei sobre a disjunção anímica espiritual da planta. Parece uma palavra estranha, mas vamos recordar alguns ensinamentos que já venho traçando. Lembra que eu falei logo no início, aqui está, era o princípio inteligente, o princípio material, que vão se unindo até formar aqui o início do corpo mental. Esse início desse corpo mental, esse início aqui, ó, início desse corpo mental, aqui ó, como ele vem, ó, o início do corpo mental, ele vai formar numa complexidade maior. Nessa complexidade, que é nos trabalhos do professor Jorge Andréa, que eu vou ainda fazer um resumo do trabalho do Jorge Andréa, como do Hernani, eu vou fazer do resumo. Esse trabalho do Jorge Andréa, que ele coloca nesse corpo mental, é que está formado aqui, que ele traz o inconsciente puro, o inconsciente passado arcaico, o inconsciente atual e essa parte do corpo mental, juntando tudo, que vai formar o perispírito, o corpo etérico e o corpo vegetal. Então, tudo unido, é como se fosse um ser só. É como se fosse, aqui está o homem, né? O homem, mas o homem tem o corpo, o perispírito e o espírito. Ele está tudo ligado. Eu, então, pego, para entender essa disjunção, eu trouxe uns desenhos que eu aproveitei uma parte do trabalho do professor Hernani Guimarães, que ele pega, ele mostra aqui. Vê bem aqui nesse desenho. Aqui está, só para entendimento. Ele pega aqui, eu botei verde, como se fosse o corpo vegetal, E peguei aqui, né, mais escuro, o corpo vital, o corpo etérico, aqui. E esse modelo organizador que o Hernani coloca, influencia aqui junto do corpo etérico. E ele pega aqui o perispírito, o corpo astral, que ele pega aqui. E ele pega esse aqui, que ele diz que está a cúpula, porque existe lá em cima o corpo mental. Então, esse é como se fosse um corpo, assim, a plantinha está ela fechada, está lá, a planta, mas ela tem o corpo da planta, ela tem o seu corpo etérico, ela tem o perispírito, que alguns chamam de corpo astral, e tem o seu corpo mental, ligado com o princípio inteligente. Então, ela é muito complexa. Mas essa planta, essa planta aqui, o jeito diz a disfunção. A disfunção, eu queria chamar a atenção que é estudado no homem. No homem estuda a parte que ele chama do cordão prateado e dourado, que é uma discussão que vem lá na Bíblia, lá no Eclesiástico, ele já chama a atenção da existência do corpo prateado e dourado. E os espíritos chamam a atenção disso, que quando vai reencarnar o espírito, o perispírito tem lá o modelo daquele corpo que vai precisar ter. Está o espírito ligado com aquele perispírito, vem formando aquele corpo vital, corpo etérico, que vai se unir com o ovo zigoto, vai misturar a parte masculina e feminina, vai juntar e vai formar o ovo zigoto. Ele vai fazer uma ligação, aquele corpo, que eu vou ainda pegar uma das aulas, que é para falar só sobre isso, como é isso, e, pelo menos, numa hipótese científica, como é que isso acontece. Vai fazer uma ligação, mas vai fazer uma ligação inicialmente em campo. É um campo bioelétrico lá do perispírito que vai se unir com o campo, daqui do corpo material. Se une numa formação, é como se ele entrasse nesse campo
permitisse uma entrada lá no núcleo da célula, porque é como se fosse uma ligação de energia forte, energia nuclear forte, ficar sob o domínio da energia nuclear forte, porque ele só separa quando morre. Então esse ser vai desenvolvendo. Então quando o homem está dormindo, vamos pegar o homem para você poder entender a planta. O homem vai dormir, na hora que a gente dorme, o nosso corpo, que o perispírito está acoplado ao corpo, ele afasta um pouquinho. E quando afasta, é como a gente diz assim, tem uma disjunção. Esse perispírito pode se afastar junto com o corpo vital e sair. Mas não pode sair muito, porque o corpo vital não pode ficar, o corpo físico não pode ficar muito distante do corpo vital, porque o corpo vital está muito ligado entre o corpo físico e o perispírito. Não pode se afastar muito. Se afastar. Ele se afasta, mas tem um cordão que liga ele. Tanto liga o corpo vital, como liga também o corpo astral ou perispírito. Então existe, é como se tivesse dois cordões, é num cordão só, que depois como se desse origem para dois. Porque um vai ligar no corpo vital, o outro no corpo perispiritual. Então há essa disjunção. Quando se afasta, por exemplo, no ser humano ele se afasta, é visto pelos videntes, pelas pessoas que já estudam essa parte, é mostrado que é como se ele tivesse um cordão ligando ele. Um cordão que liga, que na maioria das vezes, no homem, sai como se saísse da cabeça, aqui pela nuca. E o corpo vital é como se estivesse ligado, como se fosse nessa região gástrica, que liga no homem. Mas todos vão cair no mesmo cordão. Então, o que acontece? Na maioria das vezes, às vezes se afasta o perispírito só e fica o corpo vital aqui. E ele se afasta e pode, às vezes, até fazer viagens longas, até em outro planeta, participar de estudos, de conferências. Existem trabalhos, muitos trabalhos mostrando sobre isso, como esse que acontece. Quando isso acontece, ele tem o que a gente chama, eu botei aqui o corpo vegetal, olha o corpo vegetal, eu botei verde, botei aqui o corpo etérico, o corpo vital, que eu peguei um trabalho do Hernani para chamar a atenção aqui, que estaria o modelo organizador biológico, aqui que estaria, e mostrei que tem essas, eu botei umas pintinhas aqui, porque eu fiz uma adaptação do Hernani. Aqui tem o cordão prateado, esse cordão prateado, que está ligado ao corpo, ó, ligado ao corpo, ligado aqui. Mas o perispírito também tem um cordão prateado. A maioria das plantas, ela não faz viagens longas, porque ela não tem capacidade ainda de discernimento, de entendimento, de compreensão, não tem consciência, capacidade de análise, separar, mas ela também faz. Então, quando eu vejo, por exemplo, os trabalhos científicos que mostram de uma planta, que tem bastante disso. Por exemplo, vai uma lagarta, vai pegar uma plantinha aqui, ela, além de formar substância para atrapalhar aquele lagarto, ela forma substâncias químicas que no raio de 45 metros as outras plantas todas começam a participar disto. Participar e começar mecanismo de defesa para se fazer. É como se ela deu um alarme. Dá um alarme químico, mas também eu digo que ela também pode fazer esse processo. E fica ligado com... Porque ela deve fazer esse processo, ela está ligada. Porque como se isso também ajudasse o aviso. E essa ligação é o que chama de corpo prateado. O corpo prateado e o corpo dourado. Esse corpo prateado que os homens possuem e já é bem estudado. É bem estudado pela parapsicologia, foi estudado no início pela turma do Richer, ganhador de prêmio Nobel lá na metapsíquica, foi estudado pelo Gustavo Guillet, o fundador da metapsíquica internacional, foi estudado pelo Bozano,
e é estudado pela turma da parapsicologia. Ele fica estudando estudos sobre isto, e é estudado nesses grupos espirituais, esoterismo, Rosa Cruz estuda, e tem algumas comunicações que eles descrevem com detalhes como é isso. Então o corpo prateado e dourado existe, porque quando a pessoa desencarna é quando corta isto, enquanto não cortar não desencarna. Por isso que o corpo físico está ligado a esse corpo etérico. Quando o sujeito, por exemplo, suicida, ele fica ainda muita energia do corpo ligado a esse corpo. Por isso que ele não se liberta rápido, demora a libertação do suicida. Mas esse corpo prateado existe nos animais, e eu estou trazendo a discussão que existe o corpo prateado também nas plantas. Eu estou dizendo que para você entender isso, é preciso entender as disjunções no corpo. Naquela disjunção que eu mostrei da outra vez, estava ligado aqui o corpo etérico e o perispírito, que estão ligados. Isso também pode fazer essas disjunções, que eu peguei esse modelo do Hernani e trouxe para as plantas. O Hernani não fez para as plantas, fez para o ser humano. Eu estou trazendo que esse modelo, o Hernani adapta, inclusive, para o problema do fenômeno mediúnico, que ele diz, afasta o perispírito, às vezes, do médium, ele afasta um pouquinho para dar condição do perispírito, do espírito penetrar aqui para a discussão. Mas é uma discussão que eu não vou enveredar, porque as plantas não têm mediunidade, mas também a influência espiritual já existe. Aí então ele diz, se ele tem isso, então nesse espaço entre o corpo físico e o corpo etérico, ou duplo etérico, o corpo vital, e entre o corpo físico e o perispírito, o corpo astral, como queira chamar, vai formar uma série de substâncias fora desse cordão prateado, vai formar o que ele chama de ectoplasma. A ectoplasmia é formada aqui. Essa ectoplasmia, esse material, que é que faz com que se materialize o espírito, se materialize, às vezes, um ser. A materialização é feita por isso. Muitas vezes o espírito usa esse material para curas, porque esse ectoplasma usa. E nos ectoplasmas, de curas, eles dizem que às vezes ele usa material das plantas, tira das plantas, como tira do animal da natureza. O Arigó plantava bastante flores, que ele dizia que os espíritos usavam as flores para trabalhar o processo anestésico. O Arigó trabalhava muito e dizia muito isso. E ele usa, então, o ectoplasma, esse material que está entre o corpo físico e o corpo vital, e entre o perispírito e o corpo físico. Então ele diz aqui, o Hernani forma aqui um modelo organizador biológico que está ligado com esse corpo vital, que vai dar origem ao físico, vai dirigir esse físico. Mas isso obedece à cúpula que está lá, o corpo mental, junto com o princípio inteligente, com o princípio, o inconsciente atual, passado e inconsciente puro. E aí tem as cargas bioelétricas. Então está aqui o corpo físico. Tem no corpo espiritual, da carga negativa. Por isso que eu disse que o perispírito, ele é antimatéria, carga negativa, para juntar com o corpo físico. Mas esse corpo físico, ele tem carga positiva aqui para receber informação que vem do perispírito, mas ele também tem carga positiva para receber isso, mas ele também tem carga negativa para enfrentar a carga positiva do corpo etérico, o corpo vital. É modelos que vão agindo sobre isto. Esse assunto, ainda nós vamos voltar à discussão, mas eu só queria chamar a atenção assim. Eu fico imaginando os homens de ciência que estudam, que está em cima não vai querer estudar um negócio desse por enquanto. Vai achar que eu estou fantasiando. Não, eu não estou fantasiando. Isso aqui não é nada de criação minha.
Essa história do cordão prateado, eu estou dizendo, tem no Velho Testamento, lá em Eclesiástico já fala sobre cordão prateado e cordão dourado. Não é invenção minha, nem foi invenção dos espíritos. E ele descreve detalhes como esse cordão prateado e cordão dourado. Até as cores de que ele fica, cores mais alaranjadas. Às vezes eles dizem que no mundo espiritual, quando o espírito está aqui encarnado e vai para uma colônia participar de grupo de estudo, eles sabem que está encarnado porque ele vê o cordão ainda que está ligando aqui com o corpo físico. O que eu quero chamar a atenção, que esse cordão existe no homem, existe no animal, existe na planta, existe em todos os seres viventes, porque isso faz parte da marcha evolutiva da formação do corpo, esse corpo aí vital. Então isso aí é algo para discussão. Então o corpo prateado, então a planta só morre mesmo quando corta o cordão prateado. Esse cordão, que é um cordão só, que se divide em dois, um vai ficar ligado com o perispírito e outro vai ficar ligado com esse corpo vital. Então precisa cortar ele, que liga. Na maioria das vezes, o corte dessa parte vital é feita nas pessoas, na maioria quando morre, quando já está no velório, é que eles fazem o corte. Então existem técnicos para vir fazer esses cortes, para fazer isso. Então na natureza, agora existe o trabalho, parte que é o automatismo. Agora, o que eu estou chamando a atenção é uma coisa que ainda não é discutida pela ciência. Imagine o cientista discutir corpo dourado e prateado numa planta. Ele vai dizer que isso é invenção, mas não é invenção minha. As leis são as mesmas que está no homem, no animal, na planta, na bactéria, em todos os seres viventes. Há um princípio inteligente obedecendo uma ordem, mas isso são assuntos que nós vamos discutir ainda em outros capítulos. Eu só queria chamar a atenção que existe isso nas plantas, e essa disjunção abre um leque de entendimento para muita coisa, para a materialização, porque às vezes a planta também é materializada, desmaterializada e assim por diante. Olha, Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro, que vamos discutindo sobre o princípio inteligente nas plantas. Boa sorte. Se você gostar, passe para frente para os amigos. Até o próximo encontro.